Queridos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu desejo uma boa noite a todos, que Deus continue a abençoá-los. E é uma alegria estar nessa igreja. Eu me sinto tão à vontade aqui, que eu já me sinto de casa com o pastor Valdemir e os irmãos líderes dessa igreja tão abençoada e abençoadora desta nossa cidade, desse nosso município. Bem, eu estou feliz porque os irmãos técnicos lá parece que já realizaram milagre com a graça de Deus lá, e a dificuldade, pelo menos parcialmente, foi sanada. Eu já estava aqui com o plano B armado, mas eu quero convidá-los então a abrirem a palavra do Senhor no texto principal de Efésios 6, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então vai ficar para outra ocasião a mensagem do plano B. Hoje à tarde estivemos com alguns casais e foi muito bom. Esse final de semana passada, eu me considero assim bem interdenominacional, né? Porque final de semana passada eu estava numa igreja presbiteriana central de Fortaleza, uma igreja muito tradicional, e eu ultimamente, quando vou a Fortaleza, sempre prego nessa igreja, e também preguei na Batista, em vários outros ministérios lá, mas eu gosto muito das igrejas históricas porque elas são muito atenciosas, estão sempre prestando atenção nos detalhes, e é o desejo que nós temos para compartilhar com vocês. Algumas coisas que vamos mostrar, vocês já sabem, mas tem algumas imagens novas que eu não sei nem se vai passar. Algumas parece que não estão passando, eram justamente as novas, mas enfim. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pode passar. Senhor, oramos a Ti nessa hora, agradecidos por essa oportunidade. Que o Espírito Santo continue a iluminar nosso entendimento durante a ministração desta palavra. Senhor, oramos e te pedimos que Tu nos ajude a sermos não apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E exatamente por isso, uma profecia bíblica está se cumprindo, que é o tempo que está sendo acelerado. Você já percebeu como o tempo está parecendo que está rodando cada vez mais rapidamente? Gente, há pouco tempo era Natal, já estamos aí com o Natal de novo às portas, não é verdade? Há pouco tempo você tinha uns 20 anos, olha com que idade você está agora. E o pior é que é cada vez mais acelerado que o tempo vai passando. E aí isso nos faz lembrar de algo que já ouvimos anteriormente, de que a vida humana é curta. E a Bíblia diz que é como uma fumaça que rapidamente passa, evapora e se vai. E nós estamos vivenciando isso. Mas exatamente pelo tempo parecer estar mais acelerado, é que nós devemos, nesses últimos dias, valorizar mais o convívio, o tempo que gastamos ou investimos com a nossa família. Será que você valoriza efetivamente os bons momentos com a sua família? Precisamos também ter em mente que a família é uma grande bênção de Deus, e sendo bênção de Deus, ela sofre ataques de principados e potestades. E o diabo usa do artifício e do argumento também de que não há pessoas perfeitas para fazer com que muitos acreditem ou passem a acreditar que a família é uma instituição falida ou fadada ao fracasso. E não é este o caso, porque apesar de sermos imperfeitos, apesar de não haver família perfeita, a Bíblia nos garante que podemos sim ser felizes e abençoados em família, desde que obedeçamos os princípios bíblicos para desenvolvermos ou fortalecermos o amor dentro do contexto familiar. Recentemente nós lançamos o livro
Pais e Filhos Superando Conflitos. Um livro que foi prefaciado, inclusive, pelo meu pai, e dias depois o livro chegou e dias depois o meu pai veio a falecer no dia 1º de fevereiro desse ano, razão pela qual eu tenho focado bastante esta temática. Eu pude conviver, como poucos puderam, né, com seus pais, durante os 40 anos de vida que Deus me deu a graça de alcançar, e pude aprender muita coisa, mas também nós vivenciamos muitos conflitos ao longo da nossa vida. Desde que eu era criança, eu tive alguns atritos com meu pai, razão pela qual, de vez em quando, eu aparecia com a marca dos 5 dedos dele, assim nas minhas regiões glúteas. E graças a Deus, pela oportunidade que eu tive de levar um bocado de palmada do meu pai, palmada que alguns camaradas aí andam dizendo que não pode mais dar nas crianças, tadinho. Não, não dá não. Depois vai levar na cara dos filhos, se não der umas palmadinhas amorosas, né, na infância. Pelo menos eu assim entendo. E a Bíblia deixa bem claro que esse é um dos pontos que devemos focar no que diz respeito à educação de nossos filhos. Temos alguns tópicos a compartilhar com os irmãos rapidamente. Eu vou pedir para que, por favor, já comecem a apresentação, porque temos pouco tempo e muita coisa para mostrar. Precisamos, então, compreender, evitar e superar os conflitos entre pais e filhos que afetam toda a família. Entenda o seu filho. Olha, querido, você que é pai, você que é mãe, você deve sempre levar em conta que nossos filhos são como que uma nova versão da nossa própria história. Ei, há mais coisas de você no seu filho do que você possa imaginar. Então lembre-se um pouquinho do seu próprio passado. Você que tem filhos, não importa a idade deles, se eles já têm uma certa consciência de vida, a partir de 5 anos, tente lembrar de como era você na idade do seu filho. Isso daí é um dos tópicos principais, uma das orientações principais para você começar a entender melhor o seu filho ou a sua filha. Tente lembrar de como você era quando era adolescente, como seu filho é hoje. Sabe qual a conclusão que eu chego quando eu penso nisso em relação aos meus filhos? Que Deus foi muito misericordioso, bondoso para comigo, porque Deus me deu um filho, que hoje tem 9 anos, ele está aí presente. Ele tem orgulho em dizer que é batista, diga-se de passagem. A minha filha tem 13 anos. É interessante, né? O filho falar que tem orgulho de ser batista e o pai assembleiano. Mas eu também sou batista hoje, né? Então, quando eu paro para pensar na idade deles, no comportamento de meus filhos, embora nós também tenhamos conflitos, porque eu não sou um pai perfeito e eles não são filhos perfeitos, mas eles são muito melhores do que eu era quando tinha a idade deles. São mais inteligentes, mais obedientes, mais sensíveis até. Eu me sinto privilegiado e honrado, porque Deus me confiou filhos muito melhores do que eu merecia. Agora, será que é costume dos pais valorizar, inclusive publicamente, os seus filhos? Ou é mais fácil humilhá-los, repreendê-los, criticá-los publicamente? Como você gostaria de ter sido tratado pelo seu pai ou pela sua mãe? O que nossos filhos desejam é exatamente o que nós desejávamos quando tínhamos a idade deles, em relação aos nossos pais. Obviamente, todos nós que somos adultos, ou que somos pais, ou quem já é avô, deve levar em conta a necessidade de ser um exemplo a ser seguido para a nova geração. E é uma responsabilidade que Deus nos confia. É lógico que filhos têm que ser obedientes, isso daí é o básico. Meu pai sempre dizia que tudo que ele esperava de mim era que eu fosse um filho obediente. Basicamente era isso. Mas a Bíblia deixa bem claro isso e condiciona uma vida próspera e longa ao fato dos filhos serem obedientes aos seus pais e honrá-los. Mais do que serem obedientes, a Bíblia chama a atenção da responsabilidade de honrarmos. Antigamente não havia aposentadoria por tempo de serviço, não havia INSS.
Quando um pai, numa família tradicional judaica, envelhecia, era religiosamente obrigatório que os filhos ou a família daqueles idosos cuidassem, amparassem na velhice os seus pais, os seus avós ou tataravós. Era responsabilidade dos filhos. Embora em nossa época haja alguns privilégios para os idosos, essa responsabilidade pessoal e familiar não cessou do ponto de vista divino. Lamentavelmente, os idosos em nossa sociedade ainda não são tratados com a devida dignidade e, principalmente, respeito e honra que devem receber. E, às vezes, eu fico pensando, que tipo de pessoa você está educando para cuidar de você na sua velhice? Eu penso na minha velhice e cobro isso dos meus filhos desde pequenininho, ó. Eu limpei muita fralda de vocês, eu só quero ver quando precisarem limpar a minha. Quando eu for idoso. Porque eu quero ficar idoso. É lógico, eu prefiro muito mais que Jesus arrebate logo a igreja o quanto antes, melhor. Porque ficar idoso é bem desagradável, né? Mas é melhor do que morrer antes da hora. Bem melhor. Então, é sempre uma questão de reciprocidade nessa relação. E Deus está sempre acompanhando esse processo de desenvolvimento da família. Nascimento, desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. E como é essa relação? Porque quando a gente fala de pais e filhos, tem gente que só pensa em pais e criancinhas, pais e adolescentes, pais e jovens. Mas calma aí, queridos, todo mundo aqui pode... Aliás, a maioria aqui pode ser pais. Nem todos aqui são pais e mães, não é verdade? Mas todo mundo aqui é filho de alguém. Quando falamos de pais e filhos, estamos falando para todos, inclusive aqueles que já não possuem mais os seus pais. Mas que mesmo assim, lembram-se de como eram seus conflitos com seus pais quando eram crianças, adolescentes ou jovens. E muitas das vezes existem situações que ainda precisam ser trabalhadas, feridas abertas que precisam ser saradas, porque houve pais que sofreram na mão de filhos e filhos que sofreram na mão dos pais também. Nós que lidamos com a questão de abuso sexual, ou com a questão da pornografia, que acaba desencadeando uma série de situações terríveis na vida da família, como aconteceu em várias igrejas por onde eu passo, eu ouço testemunhos escabrosos de pais que abusam dos filhos, inclusive dentro do contexto cristão, dentro de famílias cristãs. Aliás, o número de casos de abuso sexual entre famílias cristãs e entre famílias não cristãs é praticamente a mesma quantidade. E os efeitos disso são devastadores. Isso gera traumas e frustrações e problemas que acabam sendo perpetuados por toda a vida e afetando a relação conjugal, a relação filial ou também a relação com os seus filhos. Então nós precisamos começar a nos entender a nossa história de relação com nossos pais. Quando eu falo pais, obviamente estou incluindo pai e mãe. Inclusive no que diz respeito aos filhos que foram abandonados pelos pais, que nunca conheceram os pais, ou que os pais morreram quando ele era menor, ou que por esta razão acabaram sendo adotados, criados por um tio, criado por uma pessoa que nem fazia parte da família, ou pelos avós. Então há muita coisa que precisa ser levada em consideração. Mas nós precisamos investir na superação desses conflitos, muitas das vezes internos, mais do que externos. Voltando à questão do seu relacionamento com o seu filho. Nossos filhos desejam e precisam da nossa presença como pais, ainda que eles não admitam. Eles precisam aprender, inclusive aprender a aprender. Isso daí faz parte do processo da boa relação e da superação dos conflitos inevitáveis que vivenciamos ao longo de nossas vidas. Existem muitos conflitos que são evitáveis, mas existem outros que são inevitáveis. E alguns são até saudáveis, importantes, como, por exemplo, no quesito que requer a aplicação da disciplina. Pode passar, por favor? Aí, quando tratamos da questão da disciplina,
Tem aquele ditado que diz que pé de galinha não mata pinto, e é uma grande verdade. Às vezes a galinha pisa no pinto, mas para tirá-lo de uma situação de perigo, e quem olha de fora pensa que vai matar, mas não mata não. Pé de galinha não mata pinto. Você não vai encontrar um pintinho morto por um pisão da mãe. Não vai encontrar. Fica tranquilo. Palmadinha não vai matar ninguém. Eu, às vezes, fico preocupado quando vejo criancinha de colo, 1 aninho, e a criança dando tapa na cara da mãe, tapa na cara da avó, e a vovó, ou a mamãe, ou o papai ficam rindo. Depois vão chorar. Sem relacionamentos entre pais e filhos, não há como impor limites. E sem limites não há controle. É óbvio que antes de você desenvolver uma relação de disciplina com alguém, você precisa desenvolver um relacionamento contínuo, no dia a dia, de convivência e de demonstração de preocupação, de carinho, de amor, de respeito. Até porque o amor é a base da disciplina e o Senhor nos ensina isso. A Bíblia deixa bem claro que Deus repreende e castiga a quem Ele ama e a todo aquele que Ele toma por filho. Ora, se nós temos esse exemplo da parte de Deus, que repreende, que castiga a quem Ele ama, a quem Ele toma por filho, nós não podemos fazer diferente do nosso modelo maior a ser seguido, que é o nosso próprio Papai do Céu. Há muitas referências bíblicas que estimulam a correção física, com ações físicas, com castigos físicos para com os filhos. Ah, pastor, mas a lei diz que você não pode mais dar palmada, e agora? Não tem problema. Querido, se você acha que deve respeitar a lei e não dar palmada ao seu filho, ótimo, maravilha. Obedeça a lei, não dê palmada, use vara. Use vara, de preferência aquela que não quebra, tipo goiaba, né? A famosa vara de goiabeira. Aquela que quando você faz assim, ela faz aquele sonzinho. Vum, vum, vum. A Bíblia fala disso, vara, meu irmão. Olha a nossa Constituição maior aqui. Vara. A lei não fala nada de vara, então pode... Mas não precisa arrebentar não, meu irmão, porque aquela varinha, quando passa, leva umas 2 semanas para tirar a marca. Eu sei, eu já levei um bocado de varada de goiaba, levei um bocado de varada. Correada, palmada. Graças a Deus, quem aqui já foi abençoado com a surra do papai e da mamãe no passado? Olha quanta gente abençoada aqui. Tem muita gente que não apanhou, que já morreu, está debaixo da terra, porque se tivesse apanhado, talvez ainda estivesse vivo e abençoado. Não, mas é a psicologia moderna, é a psicologia diabólica, se é contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Graças a Deus que meus filhos não precisam apanhar muito. Raramente eles levam uma palmadinha ou uma varadinha. Mas tem uma simbólica lá em casa, guardadinha. Tem meu filho não gosta nem de ver. Ele prefere esconder aquele negócio. Mas é bom, é saudável. Se não fossem as varadas do meu pai, as palmadas, a surra de correia da minha mãe, eu não estaria aqui hoje, eu te garanto. Mas na hora a disciplina nunca é agradável. Eu não gostava de apanhar. Ei, pai, bate mesmo, obrigado, pai. Não, meu irmão. Eu ficava aborrecido, de nariz torcido. Mas hoje eu dou muito graças a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive. Agora o papai e a mamãe também precisam ser disciplinados. Não com varada do filho, não é isso. Mas é como vocês estão sendo disciplinados hoje, como são disciplinados no domingo de manhã, disciplinados com a vara da palavra de Deus. Ei, aprende um pouco, ei, lembra do que você aprendeu quando era criança, que às vezes a pessoa cresce e esquece de coisinhas básicas do passado, né? Então, pais também precisam ter disciplina e ser um exemplo a ser seguido para os filhos. E nunca podemos exagerar em nenhum castigo físico ou mesmo de privação de algum privilégio que normalmente o filho teria, como TV, internet, né? Às vezes há filhos que funciona melhor você corrigir com um castiguinho, uma privaçãozinha, não de comida, né? A não ser de sorvete, né? Aí castiga assim, fica sem sobremesa, ou então sem TV, sem internet, coisas desse tipo. E não deixar 3 dias sem comer, preso no quarto como um animal, não, aí é um absurdo, aí é crime.
Não dar paulada e tirar sangue do filho, isso é crime. Isso é um absurdo. Então não pode haver exagero. Xingamento, seu isso, seu aquilo, e você não presta, não vai dar para nada, e você vai sofrer, vai chorar lágrimas de sangue. Que coisa terrível. Geralmente, eu herdei isso do meu pai. Bato, raramente, mas corrijo, e choro. Choro, porque eu não tenho nenhum prazer em fazer meu filho ou minha filha chorar. Muito pelo contrário, eu acabo sofrendo muito com isso. E eu fico feliz quando eu vejo que meus filhos ficam mais tristes por terem me deixado triste do que por alguma eventual correção física. Assim também é Deus. Deus deseja, e isso nós percebemos na nossa vida cristã, que o Espírito Santo nos faz sentir a tristeza de Deus conosco por um ato pecaminoso que cometemos. O caminho é esse, para que haja arrependimento e aprimoramento da relação, inclusive na relação pai e filho, no caso de Deus conosco e também de nós para com Deus. Nunca exagere. Pais que valorizam a disciplina terão um futuro abençoado em sua relação. Pode passar, por favor? Ainda na disciplina, controle sua ira, irai-vos e não pequeis. Todo mundo pode ficar irado. Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Então eu sou filho de Deus, tem que ser parecido com Ele. Mas a ira de Deus é contra a injustiça, é contra a desobediência, é contra o pecado. E a ira dos pais com os filhos deve ser em relação a esse conflito saudável, que é irar-se contra a injustiça, contra o erro, contra a desobediência. Mas uma ira justa e controlada, equilibrada. A Bíblia diz que a ira mais justa é aquela relacionada à desobediência. A desobediência, portanto, é o principal fator que desencadeia uma ira justa. E devemos ser coerentes, tendo certeza dos fatos, para não cometer injustiça por estarmos equivocados. Há muitos pais que, depois que bate, percebe que o erro foi dele. Eu já passei por isso, apanhar injustamente. Só que na minha época, meu irmão, meu pai não pediu desculpa, não. E não teve desconto na próxima, não. Meu filho já é assim. Se eu cometo um erro, eu vou, peço desculpa. Ele fala, epa, tem um crédito. Tem um crédito, posso fazer uma besteira e não ser castigado. Porque já levei uma de quebra. Estou com um saldo de uma varada. O garoto é esperto. É sério. Mas será que às vezes nós não somos incoerentes e cometemos uma injustiça? É provável. Somos falhos. Mas devemos dar o exemplo e reconhecer nosso erro e pedirmos perdão. Tem pai que acha que é desonroso pedir perdão ao filho quando ele erra. Querido, você não é Deus. Deus é que nunca erra conosco. Deus é que nunca comete injustiça conosco. Mas nós cometemos injustiça frequentemente. Essa é a verdade. Pelo menos eu admito. A não ser que você seja um super crente. Beleza. Ou talvez você nem perceba, mas você também, às vezes, comete uma injustiça no julgamento de alguém ou de alguma situação. E depois você cai na real e vê, bem, não era bem assim como eu pensava. E os nossos filhos são muito observadores dessas questões. Lembre-se que existem muitas outras coisas que podem ocasionar uma ira e, consequentemente, conflitos, muitas das vezes desnecessários. Como, por exemplo, a famosa TPM, né? Tensão pré-menstrual, a TPP, tensão pós-parto. Alguns chamam também de tensão pós-pagamento, né? Porque o pagamento sempre é insuficiente, segundo algumas pessoas. A hipoglicemia, outro problema que pode desequilibrar relacionamentos e o pau quebrar dentro de casa, e a pessoa muitas das vezes nem sabe que é hipoglicêmico, especialmente quando é adolescente. Fica mal-humorado à toa e não sabe. E quando se passa pela menopausa, no caso das mulheres, ou andropausa no caso dos homens, ou a gravidez, existem muitas circunstâncias que podem gerar atritos ou conflitos numa relação familiar, e muitas das vezes a própria pessoa não se dá conta que a origem desse conflito está dentro dela, como, por exemplo, um trauma da infância, a própria fase da puberdade.
São circunstâncias diversas. Agora imagina numa família onde a mãe, ou a tia, ou a avó, ou a irmã, sei lá, alguém está na menopausa. A mulher está na menopausa, o pai na andropausa, o filho na puberdade, a filha com TPM e a sogra vem visitar. Aí a sogra vem visitar, meu amigo, o pau quebra. É conflito para todo lado, principalmente quando ninguém se dá conta do problema dos outros. E alguns não se dão conta nem do seu, nem dos outros. O adolescente culpa todo mundo. Ele não para pensar que ele está numa fase com os hormônios em ebulição. E a mãe está na andropausa, a mãe na menopausa, o pai na andropausa, e a avó chegou, e a irmã na TPM. É lógico que se não houver um consenso e um reconhecimento do problema do outro, irmão, pode ter até morte nesse negócio. É sério. É muito sério. Então nós precisamos identificar a motivação da ira que gera algum conflito. Se é racional, se não é, se é justo, se não é, e se está tudo dentro dos conformes, pelo menos para nós entendermos a problemática e tratarmos essa problemática. Tratarmos esse conflito com sabedoria, com sensatez, para evitarmos problemas maiores. Pode passar, por favor. Ouça mais e fale menos. Essa é uma regrinha que serve também para relacionamentos conjugais. Dizem que mulher fala muito. No meu caso, sou eu, lá em casa. Eu aqui falo muito, né? Olha o coitado da minha esposa, como me ouve falar demais. Mas a Bíblia diz que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Imagina se fossem 2 bocas e um ouvido só. Misericórdia. O famoso cientista Voltaire disse que o caminho do coração é o ouvido. Quem quer conquistar uma mulher não tem coisa melhor do que usar o recurso da voz e, pelo som, ir trabalhando, amaciando, né, a pessoa. Principalmente as mulheres. São muito sensíveis ao que ouvem. Agora, aí na relação com os filhos. Eu costumo dizer o seguinte, com criança a gente deve falar mais. Educar falando, repetindo. Com adolescente, a pior coisa é você querer dar conselho para adolescente. Você tem que ter sabedoria, eu comento alguma coisa no livro sobre isso, para fazer com que o próprio adolescente, sob a sua orientação paterna ou materna, com alguns questionamentos seus, aconselhar fazendo pergunta com o adolescente é uma boa tática. Porque no final, o próprio adolescente vai caindo em si. O próprio adolescente vai se autoaconselhando com algumas questões que você vai levantando. É mesmo, meu filho? É assim mesmo? Que bom que você tem certeza absoluta dessa decisão que você está tomando, não é? Você, sendo uma pessoa muito inteligente, meu filho, você já ponderou, já analisou os efeitos dessa sua decisão, não é mesmo? Aí ele vai ficar pensando, será que eu já pensei mesmo, eu fiz tudo isso? Aí ou ele vai em frente ou ele volta atrás. Enfim, tem uma série de coisas. E com adolescente, é muito sério, né, lidar com adolescente. Lembra de como você era? E como era desagradável ficar ouvindo o sermão do seu pai e da sua mãe? Você não gostava. Também seus filhos não gostam de ouvir os seus, não. Eu estou começando a aprender isso na prática com a minha filhinha linda, maravilhosa, né, que vai fazer, daqui a alguns dias, vai fazer 14 aninhos. O pior é pior. O pior é que, que eu tenho ainda muito que aprender. E o tempo passa rápido. E eu tenho que compensar, acelerar o meu nível de conhecimento, de buscar aprendizado em relação a isso. O silêncio pode ser poderoso numa relação ou num tratamento de uma situação de conflito. Há silêncio que falam mais alto do que muitas palavras ou gritos. Até porque quem fala muito erra muito mais também. Então, como eu disse no início, às vezes a melhor coisa é parar de reclamar, principalmente, e começar a elogiar, começar a ouvir mais. Ouça mais e fale menos. Reconheça que você errou. Peça perdão, perdoe e vá aprendendo com seu filho, enquanto você também o ouve. Eu tenho aprendido tanto com meu filho e com minha filha, é impressionante. Eu tive uma experiência muito interessante com minha esposa alguns anos atrás.
não muito recém-casados, mas devíamos ter talvez uns 6 anos de casados. Minha filha devia ter uns 2 ou 3 aninhos. Não tinha mais do que 3 anos. E certa vez eu estava discutindo com a minha esposa na cozinha. Bobagem. Tão bobagem que até hoje eu não sei nem por que a gente estava discutindo. Ela chegou na cozinha, eu estava lá na cozinha, e a gente começou a conversar, papá foi esquentando o negócio e começamos a um discutir com o outro. Ela começou a levar a voz, eu também. Minha filha estava na sala. Minha filha, de repente, quando viu o barulho aumentando na cozinha, ela saiu da sala. Estava vendo televisão. Ela saiu da sala, foi caminhando para a cozinha. Eu me lembro que eu estava à beira da pia e a minha esposa do outro lado. E a gente falando. E a minha filha chegou ao nosso lado, pegou a minha mão. Quando ela pegou a minha mão, eu parei, olhei para ela, ela pegou a mão da mãe dela e uniu a minha mão com a mão da mãe dela. Ela não falou nada, ela só fez isso. Ela só pegou a mão da mãe, a minha mão e uniu. Quando ela fez isso, gente, que vergonha. Eu entendi tudo. Aí a minha esposa começou a olhar, olhou bem para mim, eu para ela. Aí a minha esposa começou a falar, viu o que você fez? Aí eu comecei a chorar também, comecei a pedir perdão, a minha esposa pediu perdão, abraçamos a nossa filha, pedimos perdão a ela e oramos ali e acabou o problema. Um gesto simples de uma criança que deu uma grande lições em 2 pais que aparentavam, ou deveriam aparentar mais sabedoria. Porque discussão, queridos, é normal e até faz parte do contexto de qualquer casal ou família. E há muitas discussões que são necessárias e importantes. Muitas das vezes eu até digo o seguinte, olha, casais têm que aprender a brigar e a fazer pazes. Brigar é importante. Tá doido, pastor? Não, tô não. Vamos ver na Bíblia. Lembra de Adão e Eva? Se Eva tivesse chegado com aquela fruta e Adão tivesse brigado com ela, a gente não estava no jeito que nós estamos. Era para Adão brigar com Eva, gente, mas ele não. Também naquela época, pastor, já tinha propaganda pornográfica. Eva chega como garota propaganda do fruto proibido pela dona. Adão caiu nessa propaganda. A propaganda pornográfica. Não é de agora esse negócio de para vender qualquer coisa, gosta de colocar mulher de biquíni, não. É antigo esse negócio. O diabo continua usando essa tática, né? Aí Adão nem questionou. Viu a mulher, e aí Adão, não sei se ela falou, não, deixa para lá. Não quero nem pensar nas chantagens que Eva fez com Adão. Outro problema, Sara e Abraão, pai da fé, gente, o pai da fé. Olha a proposta indecente da irmã Sara. Adão, a coisa está demorando, a promessa de Deus está demorando, pega a nossa empregada aí, vamos contratá-la com barriga de aluguel. Abraão nem questionou. Tá bom, meu bem, vou fazer o que você quer, até parece. Caiu dentro e aí engravidou a empregada. Depois o pau quebrou, está quebrando até hoje, né? A confusão lá no Oriente Médio. Né? Era para Abraão dá um chega para lá na Sara, não é brigar, dar soco na cara da mulher, não é nada disso, não, é discutir. Mulher, toma vergonha na cara, você é crente? Não, vamos esperar. Mas não, Abraão não quis nem discutir com a mulher. E outros casos, Nabal com a sua mulher, Abigail repreendeu Nabal, era assim que deveria ser feito. A mulher repreendeu o marido, Nabal, porque não quis ajudar Davi no momento de necessidade. Aí um outro casal no Novo Testamento, Ananias e Safira, fizeram lá de conluio para enganar os apóstolos, tal resultado, os 2 morreram. Um teve a ideia, era para o outro ter brigado com o outro. Não, que isso, vamos querer enganar o Espírito Santo coisa nenhuma? Não. Então algumas brigas poderiam ter evitado tragédias na história da humanidade e da igreja. Quer ver um outro bom exemplo de briga saudável? Jó perdeu tudo, perdeu até a saúde, perdeu o filho, perdeu bens, só ficou com aquela mulher tribulosa para dizer para ele amaldiçoar a Deus e cometer suicídio. O que Jó fez? Deus chega para lá para a mulher. Ô doida, tá pirada, acorda, você é crente.
Eu não vou fazer nada disso, não. Eu vou esperar. Se Deus quiser me matar, Ele me mata. Mas eu não vou me matar, não, sua doida. Jó brigou com a mulher. E qual o fim de Jó? Você entendeu? Não é brigar, xingar, nada disso, não. Mas é visando a integridade espiritual e até social da família. Então, por isso que eu digo que às vezes conflitos são necessários e importantes. Não destrutivamente, e sim construtivamente. Pode passar? Alguns conselhos especiais. Valorize o princípio da obediência, valorize o tempo com seu filho, valorize sua família, principalmente valorize mais o seu cônjuge. Evite o divórcio, não perca seu filho de vista, conheça e participe do mundo de seu filho, conhecendo a escola, os professores, os coleguinhas, os pais dos coleguinhas, se possível. Abençoe mais o seu filho, abrace mais o seu filho, beije mais o seu filho. Alguns judeus tradicionais costumam dizer que a melhor metodologia de lidar com os filhos, uma das metodologias, é abraçar o filho pelo menos 12 vezes por dia. Puxa, tem gente que não abraça nem 12 vezes por ano. Prepare-se com sua família para o arrebatamento da igreja. Eu teria muito mais coisa para discorrer, mas o tempo não permite. Eu quero já passar para a parte final, por favor. Aí a gente fala do perigo nas escolas. Como os irmãos sabem, a gente vem trabalhando também nessa área há alguns anos, alertando sobre a lamentável negligência e omissão evangelística da igreja nesse campo missionário chamado escola, onde, por esta razão, tantas desgraças estão acontecendo e vão aumentar ainda mais, como o aumento da violência, a pornografia e seus efeitos consequentes, como o aumento dos abusos sexuais, prostituição, homossexualização de estudantes. Já falamos anteriormente sobre isso, em outra oportunidade falaremos com mais detalhes. A questão do aborto pregado na escola, bem como a prostituição como profissão. Há escolas que estão ensinando que prostituição é uma profissão como outra qualquer. E o pior é que a maioria dos pais não sabem o tipo de doutrina diabólica que muitas das vezes seus filhos estão recebendo na escola. Até mesmo em relação ao espiritismo e satanismo. Tem filhos de crentes que estão passando por um verdadeiro doutrinamento de espiritismo e satanismo por educadores ou por coleguinhas e os pais não sabem. Então, abra o olho, papai e mamãe. Drogas, na maioria das vezes, isso decorre de maus relacionamentos, principalmente com coleguinhas da escola, ou do condomínio, ou da vizinhança, né? Educação em casa, portanto, deveria ser uma opção, mas lamentavelmente o Congresso Nacional cada vez se distancia mais dessa possibilidade. Mas, enfim, a educação, de fato, deve sempre começar em casa. Pode passar? Aí esse material eu já mostrei para vocês, que é um dos materiais usados como didático para professores, para treinamento de professores, para homossexualização de crianças nas escolas, que está acontecendo no Brasil inteiro. Pode passar. Livros didáticos que fazem apologia à homossexualidade, especialmente masculina. Então, os pais têm que estar alertos a isso. Cartilhas que têm sido distribuídas pelo governo, como essa daí, que incentiva, pode passar, a masturbação feminina para crianças e masculina também. Alguns anos atrás, quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo, ela gastou 2 milhões do orçamento da prefeitura para contratar uma ONG para ensinar os que trabalhavam nas creches municipais de São Paulo sobre masturbação de bebês. Imagina. Pode passar. Esse material, que é uma cartilha do governo, também ensina as crianças a compartilharem suas primeiras experiências sexuais. Isso para criança a partir de 10 anos. Pode passar. Esse é um material publicado pelo governo para travestis, mas que acabou chegando às mãos de crianças e adolescentes, razão também do nosso protesto, e o pior é que é usado dinheiro público para esse tipo de porcaria. Material do SUS, também já falei sobre isso aqui anteriormente, pode passar, que é uma cartilha que ensina como usar melhor as drogas, como ter melhores relações sexuais, homem com homem com mulher, e uma bagunça geral, desde que use camisinha fornecida pelo governo, está tudo bem, e o pior é que as crianças vão aprendendo essas mentiras diabólicas e vão crescendo acreditando que camisinha é 100% segura, e não é. Legalização da pedofilia. Gente, esse é um ponto que eu quero focar, porque, queridos, em nome de Jesus, o que está por trás da pedofilia é a indústria pornográfica. A pornografia vicia, e nem todos os viciados em pornografia são pedófilos, mas todos os pedófilos são viciados em pornografia.
Isso é ponto pacífico. Se há alguma exceção, eu não conheço. E muitos pesquisadores pelo mundo afora também não. Agora, uma coisa, nós ainda temos alguma restrição, devemos ter toda a restrição contra a pedofilia, porém, há um movimento mundial pela legalização, e isso continua aumentando no Brasil, e ninguém fala disso, no Brasil e no mundo. Final do ano passado, o Congresso boliviano aprovou uma lei que regulamenta o sexo de adulto com crianças a partir de 12 anos, mas o alvo é diminuir para 8, não só na Bolívia, mas também na França, na Itália, aliás, na Itália, até o primeiro-ministro estava envolvido com prostituição infantil, esse que caiu. Na Holanda, que tem partido político de pedófilos. No Brasil não temos partido, mas temos políticos pedófilos. E muitos já foram denunciados. E, lamentavelmente, nós temos até pastores no Brasil que são pedófilos. Alguns estão presos, mas muitos estão soltos. Agora, eles estão investindo milhões para regulamentar isso e estão preparando a sociedade, inclusive a sociedade brasileira, para aos poucos aceitarem como normal a prática sexual entre adultos e crianças. E qual é a reação da igreja em relação a isso? Mas como vai haver reação da igreja se a maioria da igreja nem sabe disso? A maioria da população nem sabe disso. É uma ação mundial e bilionária. E é aí que eu fico triste, porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Para isso, eles investem milhões. E o pastor Valdemir mesmo sabe o quanto nós temos lutado com a campanha nacional contra a pornografia, alertando esse tipo de coisa. E agora eu já adiantei para ele sobre a campanha mundial. Pode passar, já estamos encerrando. 5 minutinhos já encerramos. Aí tem capas de CD como essa. Isso daí é pornografia. Aí, vai lá, Carnaval dos Baixinhos. Recém-nascido que recebe a insígnia na fitinha no braço de homossexual, enquanto não decide um nome, pode passar. O patinho feio que virou patinho gay, uma deturpação de clássicos infantis, pode passar. Historinhas onde pregam a homossexualidade masculina para que as crianças entendam que isso é normal, pode passar. Aí tinha uma foto, que lamentavelmente não aparece, de Branca de Neve e Cinderela se beijando na boca. Imagina, a deturpação. Pode passar. Aí havia uma outra foto, isso que deu problema lá, que a gente estava tentando resolver. A Barbie, vocês conhecem a bonequinha Barbie, né? A Barbie que namorou quem, noivou do quem, casou com quem, se divorciou do quem. E aí apareceu na internet uma foto da Barbie com uma outra Barbie na cama, as duas, Barbie lésbicas. E aí o ex-marido da Barbie, o Ken, imagina, o Ken gay. O Ken na banheira, tomando banho com outro Ken, com outro bonequinho. Parece coisa ingênua, mas não é, é diabólica mesmo. Pode passar. Pena que não dá para mostrar essas imagens. Pode passar. Da próxima vez eu mostro com mais calma. Pode passar a próxima. Aí tem uma propaganda do governo com 2 crianças se beijando na boca. E a campanha contra a homofobia, né? Imagina, 2 crianças se beijando na boca. Pode passar. A ONG, algumas ONGs estão também ganhando dinheiro para fazer campanhas pró-homossexual. Famílias de casais homossexuais adotando crianças, pode passar. E é por isso que nós estamos prorrogando indeterminadamente a campanha nacional contra a pornografia e ampliando para uma campanha mundial. Pode passar. Esse é o cartaz, quem quiser pode pegar conosco ao final, pode passar. E nós estamos desenvolvendo, portanto, um trabalho de conscientização, mobilização de pais, religiosos, educadores e políticos sobre os malefícios da pornografia para a sociedade e, consequentemente, para a família e para a igreja. Pode passar? Alguns efeitos da campanha nacional contra a pornografia são campanhas que vêm sendo realizadas em âmbito estadual em vários estados brasileiros. Em 2008, nós realizamos eventos no Congresso Nacional e o resultado foi um projeto de lei que retira o privilégio da indústria pornográfica que não paga imposto no Brasil, e muita gente não sabe disso. Em 2011, esse ano, já foi criado um outro projeto de lei, inclusive citando um dos meus livros, proibindo, o projeto propõe proibir pornografia em campanhas publicitárias, ou erotismo em campanhas publicitárias. Imagina se isso pega realmente. O problema é que precisa de uma mobilização popular para isso ser apreciado na Assembleia da Câmara. E eventos que vimos realizando pelo Brasil todo, além de ações e denúncias junto ao Ministério Público. Pode passar?
E para fortalecer essa campanha, nós estamos desenvolvendo também o projeto Lar de Oração e a Década da Família. É um projeto bem audacioso até 2020, focando principalmente essa questão aí. E no informativo que você pode adquirir gratuitamente também lá embaixo, no final, falamos sobre o projeto Lar de Oração. Precisamos fazer mais, queridos, do que estamos fazendo. E uma das coisas é orar mais do que estamos orando em defesa de nossa família. Uma vez por mês, você pode reunir sua família e convidar vizinhos para uma reunião de oração em sua casa. Ore, cante um hino, ore, leia um texto bíblico, ore, conte o seu testemunho de vida, ore, encerre a reunião e convide para um lanche, um cafezinho, uma aguinha, um suquinho. Se fizer um jantar, me convide também que eu vou, tá? Principalmente se for peixe. Pode passar. E vem aí, a partir de 2014, a campanha mundial contra a pornografia. Eu espero ter a oportunidade de falar com vocês com mais detalhes como isso vai funcionar futuramente. Pode passar. E essa é minha família que está aí presente comigo. Eu peço oração em nosso favor e que você possa também ser tocado por Deus para que se envolva nessa mobilização. Imagina, se o diabo está articulado para um desenvolvimento mundial, visando a destruição das crianças, seja pela prática de infanticídio, principalmente nas tribos indígenas, como algumas que assistimos agora no momento missionário, seja através da propagação do aborto, seja através da liberalidade ou da precocidade sexual, da prostituição infantil, da pornografia infantil, da dissolução familiar, do homicídio de crianças, das drogas que destroem crianças, sejam crianças que estão sendo comidas vivas ou sequestradas para serem assassinadas e os seus órgãos retirados para serem vendidos no mercado negro, temos razões de sobra para nos unirmos e protegermos nossos filhos e as crianças de nossa nação. Então, que Deus nos dê graça e união para termos força para uma reação organizada e sóbria e sábia a partir da nossa própria casa, vencendo ou superando os conflitos dentro da nossa própria casa, principalmente com nossos próprios filhos. Deus te abençoe, e se você desejar ter mais conhecimento a respeito desse tema, Pais e Filhos Superando Conflitos, aqui está esse livro, tem abençoado muitas pessoas pelo Brasil. Evangelismo, Missão Urgente da Igreja, Batalha contra a Pornografia, tem o livro Todos em Defesa da Família, Princípios da Vida Cristã, Vencendo os 7 Pecados Capitais, Como Pregar Facilmente. Fortaleça-se com o conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus, em determinado momento da história, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, arme-se com conhecimento em defesa da sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, queridos, pela atenção. Eu corri o máximo que eu pude, preenchi aí 45 minutos. Vocês são muito atenciosos, porque tem que ter muita graça de Deus para ficar me ouvindo parecendo uma metralhadora falando, né? Mas tem que correr. Obrigado, Deus abençoe e até breve, espero eu.